Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos iniciar essa aula aqui falando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E essa lição 6 vai falar sobre o homem, assim como a lição 7 vai falar sobre a mulher. Então, algumas coisas do que a gente vai tratar aqui, a gente vai repercutir na lição de número 7, para que a gente tenha uma discussão de dois lados, né? Então, por favor, se você entender que eu privilegiei, de certa forma, a discussão em relação ao homem, assista a minha aula 7, que aí você vai ver eu privilegiar o lado feminino para contrabalancear aqui, tá bom? Essa discussão. Então, vamos primeiro falando aqui sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Existem assuntos importantes que eu preciso que você preste bastante atenção para a gente poder reproduzir bem nas aulas de domingo e também não correr alguns erros, alguns preconceitos, algumas coisas que não devem ser pontuadas de forma perigosa, colocando uma luz sobre algo que não está sendo discutido aqui, tá bom? Então presta atenção para que a gente possa ter um bom proveito na nossa aula. Bom, essa lição 6 vai começar bem, tá? Nós não queremos causar nenhum tipo de desconforto, por isso não vai fazer uma aula muito longa, não pretendo fazer uma aula muito longa. O objetivo aqui é falar sobre a desconstrução dessa masculinidade bíblica, e aí a gente vai trazer o conceito de masculinidade bíblica para você não achar que eu estou falando de uma outra masculinidade, ou que isso possa ser confundido com machismo, ou isso possa ser confundido aí com até mesmo como homofobia, tá bom? Então vamos tratar isso de forma bastante tranquila e bastante coerente e direta com aquilo que a Bíblia diz e com aquilo que a gente deve entender dentro do conceito cristão, tá? Lembre-se que isso aqui é uma aula dentro do contexto cristão, tá? Então, antes de você entrar com um afã de debate, entenda que estamos dentro de um cenário que é regido pela Bíblia e regido também pelos conceitos judaico-cristãos, tá bom? Bom, o textuário diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Função do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que este texto vai dizer? Vai remeter ao início da criação, tá? Ao início de todas as coisas. Existe uma história, um modo de ver trazido pelo pastor Bernard Shaw em seu livro, e eu até remeto você a buscar o livro do pastor Bernard Shaw. Maravilhoso, tá? Fala sobre a história da redenção. E aqui ele vai dizer, principalmente, de Deus como um criador, como o criador de todas as coisas. E o Deus que vem dentro deste contexto, que mapeia, que está por trás da Bíblia, da escrita no Antigo Testamento, desse lugar onde o Antigo Testamento foi escrito, Antigo Oriente Próximo. E aí, ele faz um conceito bastante interessante, eu já cheguei a abordar em alguns vídeos com vocês, sobre a ideia de que Deus poderia construir tudo em um estalar de dedos. Ele não precisava esperar 7 dias para construir todas as coisas. Ele não precisava de um sábado para descansar. Na verdade, Deus não descansou. A ideia é que Deus terminou aquilo que pretendia fazer. E por que Deus demorou 7 dias e não demorou um dia? Ou seja, num estalar de dedos, fazia tudo, inclusive o homem e a mulher, já na hora, sem precisar aquela história de moldar o barro, de soprar o fôlego de vida. Por que todas essas sequências de primeiro dia, segundo dia, tarde e manhã aconteceram no Gênesis? Toda essa dimensão é trazida dentro desse contexto de formação de templo. Ou seja, Deus, ele cria as coisas de fora. Deus não está presente no universo. Deus não está presente nas galáxias, no meio das galáxias. Deus criou tudo isso. Portanto, aquele que cria está fora da sua criação. Deus está além da criação. Portanto, Deus faz o cosmos, todo o universo, como seu templo, como a identificação de sua casa, de um lugar que ele decidiu se comunicar, habitar. E aí, este lugar especial que ele criou, o cosmos, precisa de uma representação. E ele traz um homem, portanto, para representá-lo. Ele cria o homem para representá-lo. No contexto do Antigo Oriente Próximo, a ideia de a inauguração de um templo deveria demorar 7 dias. Por isso, Deus inaugura o seu templo, o cosmos, em 7 dias. Essa é a visão do pastor Bernard Shaw, e eu concordo muito. Achei lindo isso, quando ele traz essa ideia. Deus inaugura, portanto, o seu templo e coloca a estátua do Deus no templo. Qual que é a estátua do Deus? O homem. O homem é a representação, imagem e semelhança deste Deus no universo. Portanto, o homem foi chamado para cuidar desse jardim que representa este templo de Deus inaugurado.
essa inauguração bela, este lugar bonito em que Deus colocou o homem para representá-lo. E nessa representação, Deus coloca o homem para gerir todas as coisas, para colocar ordem em todas as coisas. Tanto é que a primeira determinação de Deus, antes mesmo do pecado, é que Adão trabalhasse. Vai lá e nomeia cada um dos animais. Os animais vão vir para ser nomeados. É uma função do homem o trabalho. Então, essa ideia de que o trabalho veio com o pecado, mentira. O pecado apenas deixou o trabalho complicado, difícil, com o suor do rosto, ou seja, laborioso, literalmente. Mas o trabalho existia antes do pecado. Então, Deus deu incumbências a Adão de gerência, de representação, de representatividade. Adão deveria fazer isso e assumir essa posição. Bom, é a primeira coisa que o homem, após o pecado, faz. Ele deixa essa posição de assumir responsabilidades. Lembre-se que a primeira coisa que Adão faz é dizer: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ele projeta a culpa em alguém. Se há alguém culpado aqui, ou é o Senhor que fez a mulher e causou o problema, ou é a mulher que me deu o fruto. Portanto, eu não tenho nada a ver com isso. O primeiro resultado do pecado em relação ao homem é a perda da sua identidade, da sua relação e da sua capacidade de assumir suas próprias responsabilidades. Portanto, o resgate da masculinidade bíblica é de um homem que assume as suas próprias responsabilidades. Ora, isso deveria ser louvado pelas mulheres, principalmente as de cunho feminista, já que elas querem exatamente que as mulheres, que os homens, assumam suas responsabilidades dentro de casa, assumam suas responsabilidades com os filhos, que aqueles que são separados paguem a pensão, tenham uma proximidade afetiva com os filhos, assumam suas responsabilidades de manutenção, ou seja, é exatamente isso que a masculinidade bíblica traz, né? A ideia de que o homem deve assumir suas responsabilidades para deixar de lado aquilo que o pecado trouxe, que era a isenção. Não, quem está culpado aqui ou é o Senhor ou a mulher, eu não. Adão já começou perdendo sua masculinidade no Éden, quando ele para de assumir as suas responsabilidades. Então Deus trouxe já um padrão para Adão que Adão perdeu com o pecado. Essa desconstrução só piorou, né, com o decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios passando, tá? Então a gente precisa trazer de volta essa ideia que Deus construiu em Adão, que é de uma masculinidade que protege, que cuida, que gerencia, que realmente lidera, e lidera não só pela função cognitiva, executiva, mas também pelo exemplo, por fazer e assumir as suas responsabilidades. Tá bom? É sobre isso que essa lição vem falar. E aí, no meio disso tudo, a gente vai tratar, lógico, daquilo que destoa da masculinidade, da ideia de masculinidade que a Bíblia nos traz lá desde o Gênesis, tá? Então, por isso que a gente vai falar sobre essa masculinidade hoje. Antes, no entanto, da gente entrar nesse ponto, eu queria ressaltar algo que é muito importante neste mês de agosto. Nós iremos trabalhar durante o Brasil inteiro, o mundo vai trabalhar o Agosto Lilás, que é a ideia do mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Lembre-se, existem mulheres sendo agredidas a cada minuto no Brasil. Infelizmente, a violência doméstica é muito acentuada. E existe violência doméstica em vários contextos, tá? Não é só o homem agredindo mulher. Existem violência doméstica entre homens, mulheres agredindo mulheres, mulheres agredindo pais, mães. O que a gente vai combater no Agosto Lilás é a ideia da violência doméstica no contexto casal, no contexto dentro da casa. Tá? E o Agosto Lilás pede essa conscientização e a gente precisa denunciar isso. Tá? Número 180 para denúncia. Aí você vai, irmão Júnior, e se a denúncia for de um casal cristão? Se houver violência doméstica, eu ficar sabendo de violência doméstica dentro de um casal, que o cara é pastor e ele bate na mulher. Se eu ficar sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, denunciar o cara dentro do contexto eclesiástico e incentivar essa mulher a denunciar na polícia, tá? Porque, primeiro, esse cara não é cristão. O cristão, verdadeiramente, não bate em mulher. O homem cristão não bate em mulher, tá? O homem cristão não é covarde. O homem cristão, muito pelo contrário, ele é um homem espelhado em Efésios capítulo 5. Em todos os textos
bíblicos que retratam essa relação do homem com a mulher, de uma relação de cuidado, de amor, de afeto, jamais de violência, tá? O homem é aquele que pula na bala, pula na frente da bala pela mulher que ama, e não, esse é o homem bíblico, e não o homem que toca numa mulher com maldade. Portanto, denuncie. Número 180 é o número para denunciar violência doméstica. Não importa se o cara se diz, porque não é, se diz cristão, se diz defensor, se diz pastor, se diz bispo, se diz padre, se diz o papa, não importa quem seja. Não importa qual seja o contexto eclesiástico ou quanta fama ele tenha em relação ao contexto cristão. Se ele é alguém que agride a sua esposa, que tem histórico de violência doméstica comprovada, é real, aconteceu, denuncie esse cara, não é cristão de verdade, tá bom? Então, primeiro ressalta aí, vamos promover o fim da violência contra a mulher, em todas as suas frentes de todos os seus gêneros, tá? Violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual, todos os tipos de violência contra a mulher devem ser banidos. Eu, como instrutor de Krav Maga, professor faixa preta em Krav Maga, sou incentivador. Mulheres, vai fazer luta, aprendam a se defender, principalmente no contexto de violência doméstica. Se o cara não aprender pelo bem, ele que aprenda pelo mal. Um belo chute nas partes íntimas, um belo soco na garganta ou um dedo no olho vai fazer muita diferença na hora de você se defender. Então tome cuidado, aprenda uma arte marcial também, seja resiliente, aprenda a ser independente deste homem nesse sentido, de abrir possibilidades para que o homem seja um escravizador. O verdadeiro homem cristão, o homem de Deus, não vai te escravizar. O homem de Deus não vai te violentar. O homem de Deus não vai fazer algo que denigra a sua imagem, que surrupie o seu patrimônio ou que faça uma violência de forma moral, psicológica ou qualquer que seja em você. O verdadeiro homem de Deus vai cuidar de você, vai proteger você, vai amar você acima da própria vida. Amém? Bom, e é nesse contexto que a gente começa a discutir o primeiro tópico falando sobre o que é masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica, a gente tem que entender o que inicialmente ela não é. Masculinidade bíblica não é machismo, tá? A gente fala, masculinidade, a pessoa já pensa no homem fortão, fisiculturista, já coloca a imagem de violência, né? Por isso que eu coloquei a imagem do gladiador aqui, porque na verdade o próprio filme Gladiador vai mostrar este homem que corre atrás das suas responsabilidades, que é um líder e que enfrenta até as últimas consequências por um amor, é uma história de amor, né? Então, a masculinidade bíblica não é machismo, tá? Machismo é um termo pejorativo para falar de pessoas ou de homens que tratam a mulher como inferior. A Bíblia não trata a mulher como inferior. A Bíblia conta de um costume do tempo antigo em que mulheres não eram valorizadas. O contexto machista que atribuem à Bíblia é a contagem, é a história de como, no decorrer da humanidade, a humanidade encarou a mulher como alguém, muitas vezes, sem alma, como alguém inferior. Mas a Bíblia nunca tratou a mulher como inferior ao homem. Muito pelo contrário. Desde o Gênesis, Deus coloca a mulher como adjutora, aquela que está ao lado, como que está diante dele, ou seja, a pessoa que está olhando no olho. Eva está olhando no olho de Adão. Estão juntos, são os dois imagem e semelhança de Deus, tá? Não é só Adão que é imagem e semelhança de Deus e Eva era apenas um reflexo. Deus formou Eva de Adão. São ambos uma só carne. É um complemento. Portanto, a mulher não é superior ao homem, nem é inferior ao homem. Até a analogia, que é um pouco forçada, de que veio da costela exatamente por causa disso, também é válida nesse contexto, tá bom? Portanto, não existe essa superioridade do homem em relação à mulher. Existem funções diferentes. Não existe hierarquia, tá bom? E aí, é nesse contexto que a gente diz, a Bíblia não é machista. A Bíblia tem passagens machistas por causa do modo como ela conta a história. É como se dissesse, a Bíblia é satânica porque fala do diabo. Não, a Bíblia não é satânica porque fala do diabo. A Bíblia cita o diabo e o diabo fala dentro da Bíblia, nas suas falas, apenas para mostrar o contraponto com aquilo que a Bíblia tem colocado para a nossa salvação, tem mostrado o caminho, o manual que ela é acerca da nossa vida
e nos revela como nós precisamos aceitar, né, alcançar esse Jesus Cristo, abrindo o nosso coração para que Deus entre e habite e transforme as nossas vidas. Portanto, a Bíblia não é machista nesse sentido. A Bíblia tem passagens machistas quando conta de certas histórias, mas a Bíblia não é machista. É a Bíblia que mostra a mulher do lado. É Jesus, é Paulo, são tantos outros homens no decorrer da Bíblia que rompem com tradições humanas e seculares de inferiorização da mulher. Jesus resgata essa abertura, esse empoderamento feminino no seu ministério. É só ler a Bíblia. Basta ler os evangelhos e você vai perceber claramente isso. A Bíblia não é machista. Outra coisa, a masculinidade bíblica não é tóxica. A masculinidade bíblica não inferioriza, não destrói, não é aquela coisa de estupidez, de ignorância. A masculinidade bíblica não faz o homem ser aquele que responde de forma grossa, rude, muito pelo contrário. A masculinidade bíblica traz um homem sereno, seguro, mas capaz de ser violento, capaz de ser rude, capaz de ser forte, capaz de aguentar o tranco. Essa é a questão, tá? Não é uma questão de ser, é uma ideia de ter capacidade para. Eu sou alguém extremamente educado, sou alguém simples, tranquilidade. Porém, sou capaz de matar alguém. Sim, como faixa preta em Krav Maga, uma arte marcial letal israelense, sou capaz de matar alguém. Significa que eu sou assassino? Não. Significa que se um dia eu precisar, vou ter capacidade para tanto. Assim como um policial, um militar, assim como qualquer outra pessoa com treinamento apto para isso. Eu vou ser capaz. Isso não quer dizer que eu vou usar. É como seguro de carro. Eu pago para nunca usar. Assim também esse ideário de masculinidade que não é tóxica. É uma masculinidade que tenha capacidade de ser utilizada quando preciso, para proteção, para cuidado, para amparo. Esse é o objetivo. Também não é sinônimo de patriarcado. Masculinidade bíblica não é a ideia de que o homem que senta na ponta e todo mundo tem que ser sujeito a ele. Isso não é a ideia. Até mesmo em manuais jurídicos, por exemplo, algumas pessoas distorcem o conceito de familiar e de família com uma ideia de patriarcado. A construção do homem como cabeça da família tem o objetivo exatamente de proteção. É como um pastor que cuida das ovelhas, como alguém que tem a obrigação, a partir daquilo que lemos do texto áureo em Gênesis, de cuidar. É uma carga, uma sobrecarga, um jugo, uma obrigação e não necessariamente uma posição hierárquica. O homem está à frente da família para proteger, porque é ele que tem a constituição física mais apropriada para essa proteção, é ele quem tem a obrigação pela geração, ou seja, é ele quem é o homem e a mulher que geram filhos, e é o homem que, através da inseminação do sêmen, gera o filho no útero da mulher. Portanto, é dele a obrigação, o encargo de proteção, provisão e cuidado. É isso que a Bíblia trata, tá bom? Essa a ideia de patriarca, de cuidado, de gerência, de ser aquele que tem a obrigação de prover e cuidar e amar e amparar. Não é a ideia de subjugar, de destruir, de colocar sob ordem. Essa não é a ideia de masculinidade bíblica. Também, portanto, em decorrência de tudo que falamos, a masculinidade bíblica não é uma opressão, não é o desejo de que o homem vale mais do que qualquer um. Não, o homem não vale mais do que seus filhos, o homem não vale mais do que essa mulher. O homem, ele completa, ele protege a mulher e os filhos, é sua obrigação. É ele, como pai, que vai dar o exemplo, o cuidado, os ajustes, as aparas, os limites para os seus filhos. E é ele quem vai prover, amar, amparar, cuidar, proteger, dar segurança à sua esposa para que ela lhe dê o amparo emocional, psicológico, o cuidado necessário para que ele continue sendo a força motora dentro da família, enquanto a mulher é o combustível que faz com que a família ande para frente, tá bom? É aí que a gente entra nesse tópico 2, em que a gente vai falar sobre o cuidado da liderança, a masculinidade e o contexto na liderança. Nós temos nos subtópicos, na discussão, isso que a gente vem falando, e o texto de Efésios 5 é mencionado. Eu gostaria de parar aqui para
posicionar você nesse texto e no contexto do que diz o tópico, tá? O casal, quando criado no Éden, ele foi feito para se completar. Como eu disse, não existe posição de hierarquia, mas uma posição de completude. Por isso que está dito na primeira promessa, no casamento que Deus faz entre Adão e Eva, de que o homem deixará pai e mãe, ou seja, ele não terá a afiliação, ele não terá o apego à família anterior, ele vai se constituir uma nova família. O pai e mãe, até parece rude dizer isso, mas eles deixam de ser família e passam a ser parentes, tá? Eles não são família, pai e mãe vira parentes. E aí, a família é ele, a mulher e os filhos. Esse é o padrão. Por quê? Porque não se está dizendo aqui de alguém que vai se separar, de alguém que vai se destoar, da mulher que vai trair, do homem que vai adulterar. Não se está falando isso. Quando se fala em contexto cristão, a formação da família ela é nuclear nesse sentido, ela se desprende do núcleo anterior para formar um novo núcleo de fidelidade, de amor, de cuidado. Porque no padrão bíblico não existe adultério, no padrão bíblico não existe traição, no padrão bíblico não existe imoralidade, não existe distorção. O homem ama, ampara, cuida, a mulher protege, a mulher ama, ampara, cuida e os filhos são educados. Pronto, acabou, é nuclear. O padrão de família na Bíblia é perfeito. Não é para se ter uma destruição, uma desconstituição, uma ramificação sem fim, em que os elos são misturados, em que um se prende ao outro, em que ele continua sendo filhinho de mamãe, em que ela continua sendo filhinha de papai. Não. O padrão bíblico é nuclear, vai se desprendendo do núcleo anterior, formando um novo núcleo, constituindo uma nova capacidade de núcleo nos filhos, que vão gerar novos núcleos se desprendendo e assim vão. Assim é o crescer e multiplicar e encher a terra, com o objetivo de gerência positiva e não de destruição do meio ambiente, de destruição da sociedade, de desconstituição da família. A criação divina, portanto, é um complemento. O casal ali se complementa. E aí o homem tem as suas funções, tem as suas obrigações. E a mulher também. Eles caminham para o mesmo lugar. Por isso a ideia de submissão, falada, tão criticada em relação à mulher, não é uma ideia de submissão, de subjugar, mas uma ideia de estar na mesma missão. Sob missão. Estão caminhando no mesmo caminho para o mesmo propósito, indo para o mesmo lugar, olhando na mesma direção, com a mesma mentalidade. Essa é a ideia. Tanto é que quando isso não acontece, a Bíblia mesmo chama isso de julgo desigual. E aí, o que o Paulo vai dizer? Não se prenda a julgo desigual com os infiéis, ou seja, com aquele que não está no mesmo caminho, com aquela que não está, com a pessoa, ele ou ela, que não estão no mesmo caminho, na mesma visão, na mesma mentalidade, pertencendo ao mesmo reino e servindo ao mesmo Senhor. É isso que ele está dizendo. Porque se você fizer isso, você vai arrumar isso para sua cabeça. Se Paulo estivesse no Brasil, ele teria escrito essa frase provavelmente. Bom, em Efésios, ele vai discutir essas funções. E aí ele vai falar para o povo de Éfeso, numa cultura que é ligada a uma cultura grega de empoderamento feminino, notadamente no templo de Diana, né? A Diana é a iconização da mulher empoderada para os Efésios. E Paulo vai escrever os Efésios justamente para dizer sobre, ei, não é não. A gente vai colocar as coisas nos eixos. Ó, o homem tem uma função e tem um cuidado que não pode ser usurpado pela mulher. E a mulher tem uma posição e uma função que não pode ser usurpada pelo homem. Essas coisas não podem se misturar. E aí está dizendo isso em Éfeso. Só que para isso funcionar como uma engrenagem, para que você entenda qual é o padrão bíblico das coisas, a gente precisa mostrar como as engrenagens se completam. E como é que elas vão se completar? Olha, o homem deve amar a mulher como a seus próprios corpos e deve amar a mulher como ele ama a si mesmo. Ou seja, ele não odeia a si mesmo, ele não vai se autodestruir, portanto, ele deve amar a mulher como ele se ama. Ele deve ser aquele que olha para o padrão maior, Cristo. Às vezes se pensa, está se pedindo submissão da mulher, está se pedindo que a mulher sirva ao homem. Não, está pedindo para a mulher corresponder a uma obrigação do homem que é mais pesada do que qualquer outra, porque o padrão dele é Cristo. Paulo joga uma dura incumbência para o homem. Ele diz: você tem que amar a sua mulher
como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Morreu. Morreu em nosso lugar. Ele está dizendo, ei, cara, você tem que amar essa mulher tanto, a tal ponto, que mesmo sem ela merecer, porque a igreja não merecia que Cristo morresse na cruz, sem ela merecer, você deve ser capaz de morrer por ela, de se entregar 100% por ela. E a esse cara que ama tanto ao ponto de se entregar 100% para você, mulher, você não vai corresponder? Se esse cara te ama tanto, te protege, te cuida, te ampara, se esse cara tem tanta dedicação a você, ao ponto de ser comparado àquilo que Cristo fez para a igreja, não é esse cara que você quer? Não é esse o príncipe encantado que toda mulher deseja? Pois é isso que a Bíblia prega, que esse cara seja esse príncipe encantado que toda mulher deseja. Ora, então você tem que exaltar a masculinidade bíblica e não chamar a Bíblia de machista. É essa a ideia. E aí a Bíblia vai apontar o dedo para o homem, principalmente nos textos de Paulo, mas não só. Nos textos do Antigo Testamento, a Bíblia já vai chamar o homem para uma posição de liderança, dizendo: ei, essa posição de liderança não é para você sentar no trono e ser servido. Essa posição de liderança é para que você seja um exemplo de virtude, de fortaleza, que você adquira sabedoria, coragem, amor, respeito, para que você seja líder pelo exemplo antes mesmo de ser pela cadeira, pela credencial. Você deve ser o homem no sentido real da palavra, no sentido de homem de Deus, um homem que protege, que é a provisão da casa, que dá cuidado. Ou seja, o que Deus está dizendo ali? O que Deus está dizendo? Mulher, presta atenção. Você é mulher que está assistindo essa aula. Presta atenção. O que Deus está dizendo que o homem deve ser? Está dizendo que o homem deve proteger você. Deus está dizendo que o homem deve ser capaz de prover os recursos para a sua família. Ou seja, ele está dizendo, ei, se o cara for avesso ao trabalho, ele não é homem. Se ele for o cara que não consegue te sustentar, ou pelo menos não luta por isso com tudo que tem, então ele não é homem. Não o homem que Deus quer. Não o homem que Deus desenhou para ser. Se ele não cuida, ele não é o homem que Deus desenhou para ser. Se ele não dá carinho para você, mulher, ele não é o homem que Deus desenhou para ser. Se ele não te ama, ele não é o homem que Deus desenhou para ser para você. Se ele não te oferece segurança, se você não se sente segura quando está com ele, se de repente qualquer perigo acontecer e ele fugir primeiro que você, esse não é o homem que Deus desenhou para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você não tem que ser contra a Bíblia, você tem que ser a favor da masculinidade bíblica. Ele está dizendo que o homem tem que ter força física para te amparar. E não ser aquele cara que vai esconder e pedir para você defender ele. Está dizendo que o homem deve ser o seu amparo, que ele te deve dar orientação. A mulher naturalmente é natural, ela espera. E aí, para onde a gente vai? Se ela decidir tudo, ela mesma cansa. Já conversei com muita mulher empoderada que diz para mim assim: pô, o cara não se decide, meu. O cara não toma uma decisão, sempre sou eu que tenho que fazer as coisas. Parece que eu tenho que dizer tudo. Pô, eu queria que o cara decidisse uma vez. Pois é, a Bíblia está dizendo que esse cara tem que decidir. Que ainda que ele converse com você, que vocês discutam, que tudo seja dividido, que até a conta do restaurante seja dividida, no final das contas, que ele possa ter a iniciativa de dizer: ei, eu vou pagar. Ô, amor, eu não tenho condições hoje. Vamos rachar. Tomar frente, ter iniciativa, discutir, abrir o diálogo, mas ter a posição, ter posicionamento, ter postura, desenhar o propósito da família, naquele cara que vai mudando de cidade em cidade, de emprego em emprego, de ideia em ideia, e que nunca chega a lugar nenhum. Não cansa a mulher um cara assim? Pois é, a Bíblia está dizendo que esse cara não pode, que um cara assim não é de Deus. Então você tem que pensar o quê? Eu tenho que buscar um homem que seja de Deus. Porque a Bíblia desenha esse homem do modo como as mulheres desenham os príncipes encantados. Vamos para a próxima. E é nessa toada que o tópico 3 vai iniciar com um tema um tanto polêmico ali, para não gerar a ideia de preconceito. Por quê? Porque o comentarista diz que é um apelo à homossexualidade, uma apologia à homossexualidade. E é real. O que isso acontece? A ideia é trazer cada vez mais a ideia de gênero fluido, em que o sexo biológico seja esquecido, jogado de lado. Só que a raiz da masculinidade está no sexo biológico.
está na ligação da constituição física padrão. Tanto é que não adianta, por mais que hajam tratamentos, por mais que hajam a questão da disforia de gênero e que as pessoas incutam hormônios e façam tratamentos e diminuam a capacidade muscular, é científico, tá? Não estou falando de nada absurdo, não. Estou falando de você pode pesquisar em qualquer lugar. É ciência. O homem nunca vai conseguir chegar no padrão feminino de corpo. O seu desenvolvimento, até o seu cérebro, são diferentes. Portanto, quando você traz o comportamento para a questão do sexo, o que vai acontecer? As funções vão se dispersar, vai ser diferente. Vai acontecer um embolamento, digamos assim, para ser um pouco paulista, um embolamento. A gente tem que saber separar. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Se você decidiu, ou se você quer se comportar tem o desejo por alguém do mesmo sexo, se você quer seguir nessa direção, se você quer ser homossexual, a Bíblia vai condenar o seu comportamento, não você. A Bíblia não manda você para o inferno, ela manda quem tem comportamento pecaminoso. E a Bíblia trata a homossexualidade como pecado. Padrão bíblico, tá? O que vai acontecer? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, de ser quem você quiser. Só que você não pode trazer a Bíblia para o seu contexto e fazer ela se moldar a seu contexto. Eu tenho amigos, é até um tanto clichê quando você fala, eu tenho amigos homossexuais. Não, eu tenho amigos que passam por diversas situações, que têm diversas identidades ou que se identificam de formas diferentes. Porém, a Bíblia traz um padrão. Isso é fato. Você não pode confundir as coisas. Se você quer viver uma vida fora do padrão bíblico, então não tente de moldar a Bíblia ao seu padrão. A Bíblia já tem um padrão próprio. Você não consegue distorcer isso. E o que está acontecendo na sociedade é um apelo à fragilização do homem e da masculinidade bíblica. Ou seja, o homem já não pode ser mais esse padrão bíblico de masculinidade. Ele tem que ser frágil, ele tem que ser mais identificável com a mulher. E isso acaba gerando uma desconexão, ou seja, o próprio homem, nessa busca por ser mais moderno, acaba abrindo janelas para que caminham para a distorção em relação a qual é a opção sexual dele, qual é o limite que ele chega dentro da sua própria sexualidade. E aí o homem acaba meio que se confundindo. Então ele precisa definir-se. E aí ele acaba se trazendo a ideia de indefinição. A ideia de binariedade, ou sou homem, ou sou mulher, ou sou masculino, ou sou feminino, acaba se distorcendo na sociedade. Então cada um conviva com o seu pecado. O que fuma, fuma, o que bebe, bebe, o que se prostitui, prostitui, o homossexual, homossexual, o dependente químico, dependente químico, o pastor mentiroso, o pastor ladrão, o padre, qualquer que seja. Eu não estou falando não estou tratando de forma preconceituosa. A questão é, os pecados vão ser tratados da mesma forma pela Bíblia. Padrão. Está fora do padrão? Está fora do que a Bíblia diz que é? Então, não é cristão, não está dentro do padrão cristão. E aí, vai procurar outra religião, né? Vai viver outro padrão. O cristianismo não é para você. Né? O cristianismo vai ser talvez um guia moral para você, mas a ideia daquilo que a Bíblia traz na sua linha completa não vai ser. Então a gente precisa discutir isso. Essa é a questão. Não existe, você pode ser o que você quiser, mas assuma as consequências do que você decidiu ser. E as consequências para o padrão religioso dentro do contexto cristão é negativo. A Bíblia não trata a homossexualidade de forma permissiva. Então, por mais que muito mais que as pessoas briguem e discutam sobre isso, uma coisa é clara, a Bíblia trata a homossexualidade como pecado. A Bíblia não reconhece a homossexualidade ou a disforia de gênero ou qualquer outra mudança, identidade de gênero diferente de homem, mulher, macho e fêmea, atrelada à ideia biológica, tá? Ao conceito biológico. Portanto, você pode ser o que você quiser, mas
não vai estar dentro daquilo que a Bíblia trata. Aí, em vez de brigar com a Bíblia, vai procurar outro livro sagrado para você, no caso. Ninguém é obrigado a seguir o cristianismo, mas se você seguir o cristianismo, você tem que entender os padrões do cristianismo. O- nessa discussão, por que a gente fala que isso prejudica a masculinidade bíblica? Porque o padrão bíblico de masculinidade tem a ver com o critério biológico. E quando você fragiliza essa masculinidade, cada vez mais abre-se a porta para experiências homossexuais ou pansexuais até, ou mesmo de diversas outras. Nossa, nós temos 72 tipos de gênero no Brasil, né? Acho que, se não me engano, são 72. Então, assim, são muitos. Então, abre-se essa oportunidade, né, se é que pode se dizer oportunidade, de tentação, de experimentar outras formas de sexualidade. E aí, isso fragiliza a ideia de masculinidade bíblica. E se a gente está dizendo que a gente quer reativar e buscar cada vez mais se, se padronizar com aquilo que a Bíblia chama de masculinidade, a gente não vai ser contra essa fluidez no gênero e na identidade sexual. Por isso, a representação aqui é a de Boaz, de alguém que foi generoso, que teve responsabilidade, que assumiu suas responsabilidades, que assumiu sua posição. Todos conhecem a história de Ruth, né? Ruth, que era estrangeira, se alia a Noemi, que tinha fugido de Belém para poder tentar sobreviver, volta para Belém meio que humilhada porque perdeu o marido e os filhos, volta com a sua nora, Ruth. Ela se apresenta e aproveita uma lei existente no contexto judaico, né, no contexto do Antigo Oriente, e procura Boaz. Isso é toda aquela história de Ruth sendo muito bela, Boaz sendo mais velho, ela aproveita e ela se coloca numa posição para mostrar para ele que é ele que é o remidor, ele que é a pessoa que deve assumir a responsabilidade sobre a manutenção da propriedade do sustento da família. Ele assume isso. É essa masculinidade de Boaz dizer, não, eu vou cuidar dela, vou proteger ela, vou impedir que ela seja molestada, vou ajudar na provisão dela, vou reconhecê-la como da família, vou dar o sustento, vou agir de forma honesta, ou seja, não vou sequestrá-la, digamos assim, ou agir de modo fraudulento. Eu vou chegar diante de quem tem o direito legal de remir a propriedade, eu vou fazer uma oferta, vou buscar negociar. Ele negocia, ele ganha a negociação, ou seja, ele age com proatividade, com honestidade, com hombridade, oferece segurança, oferece amor, oferece empatia. Então, essa é a posição de um homem másculo, de um homem que realmente luta pela mulher que ama. É isso que ele tá, esse é o objetivo de comparar essa ideia de masculinidade bíblica com Boaz. E é não só maravilhoso a ideia como Boaz é esse homem de masculinidade exemplar, como ele também é dele que vem a linhagem que vai gerar o Messias futuramente, lá na frente, mais de 1000 anos depois. Né? Vem Obed Davi, Jessé Davi. E aí, 1000 anos depois, aparece o nosso Cristo, também dessa linha descendente de Boaz. É por isso que a gente olha para Boaz como um exemplo, e aí vê que ele é a masculinidade padrão para nós entendermos como esse homem que age, que assume suas responsabilidades, que vai cuidar da família e vai ter uma mulher do lado dele, precisa ter o conceito de liderança bem incutido em si. E aí, esse homem, nesse padrão, vai ser um bom líder. Vai ser aquele cara que vai ser um bom líder no lar, mas que também será um bom líder na igreja. Porque a gente olha para o líder religioso e aí busca nele o exemplo. E esse líder, que é bom líder no lar, que é bom líder na igreja, ele será um grande homem também na sociedade. Ora, falemos de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, tantos homens, e das mulheres também, que fizeram grande diferença na humanidade, mas que tomaram posições de liderança. Essa liderança, ela é uma obrigação no homem desde o Jardim do Éden. Quando a gente olha para a Bíblia, diz, homem, você tem que assumir essa posição de liderança dentro desse padrão, esse padrão de cuidado, amor, não o padrão que subjuga, que diz para a mulher, você é inferior e não pode chegar até aqui, mas aquele padrão que diz, mulher, fica aqui do meu lado, que a gente vai caminhar junto para o mesmo lugar. É isso que é o padrão de masculinidade bíblica. Então, quando a gente fragiliza isso, de qualquer forma que seja,
inclusive abrindo portas para a fragilização do homem, a gente acaba prejudicando também a sociedade como um todo e as lideranças como um todo, tanto no lar, quanto na igreja, quanto na sociedade, porque aquilo que era concreto e era absoluto passa a ser relativo e fluido. E as bases que são fluidas, as bases que são líquidas, como citando aí Zygmunt Bauman, essa modernidade líquida tem trazido distorção, arrependimento, problemas de diversas áreas e depressão. Somos a geração mais depressiva por causa dessa perca de identidade, de uma posição correta do homem nas suas funções da mulher. O homem se distorce, ele não só pende para experiências sexuais diferentes, de outras ordens, de outras identidades, mistura suas identidades, mas também aquele homem se torna violento, truculento, rude, acha que pode subjugar a mulher e acha que ser homem é ser esse padrão grosso, horrível, que se patentia por aí muitas vezes até como alguém que gera inúmeros preconceitos, inclusive com relação a homossexuais, a trans, a outros públicos, a pessoas de diversas formas, a pessoas com deficiência, e aí esses homens truculentos acabam sendo maus exemplos na sociedade, péssimos líderes, péssimos exemplos, e aí acaba gerando uma desconstrução daquilo que a Bíblia traz como função do homem, ser um exemplo de virtude, de sabedoria, de concretude, de segurança, tanto para a mulher como para a sociedade como um todo. E aqui a gente termina fazendo aquele velho guarda-chuvinha da família. Esse é bem emblemático, já está bem conhecido, mas essa é a real. O objetivo é que a família seja constituída de órgãos de proteção. Os filhos são protegidos pelos pais, obedecendo, seguindo o exemplo, observando, amando esses pais, que os geraram, que os criaram, que estão educando eles. E, portanto, vão caminhar junto com eles e direcioná-los para o futuro. A esposa é um amparo imprescindível para o lar. A figura da mãe, a figura da mulher, nós vamos discutir isso, é extremamente importante, tanto na criação dos filhos, quanto na estrutura emocional do marido. O marido tem obrigações que não pode transferir para a mulher. Ele não pode terceirizar as suas obrigações e as suas funções. Proteger, liderar, prover. Muitas vezes, no decorrer das nossas vidas, e principalmente nessa modernidade, há trocas de papéis quando há uma necessidade. Não estou dizendo que a mulher não pode assumir a manutenção da casa durante um certo tempo, ou não pode rajar as coisas, ou que o homem não pode lavar a louça, que o homem não pode ser dono de casa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as funções devem ser bem definidas. Então, ao homem cabe essa proteção, essa liderança, essa provisão. Se temporariamente acontece uma diferença, homem, assuma a posição, assuma a sua responsabilidade e corra atrás. Corra atrás. Porque se você faz uma inversão de papéis físicos ou papéis de funções, faz uma inversão de funções, lá na frente você vai ter problemas. Isso é um aconselhamento de casal, você vai ter problemas. Você vai ter problemas depois. Não porque a mulher vai querer mandar em você, não é isso. Estão falando que as suas funções, o seu próprio ser vai ter dificuldades e vocês vão ter conflitos gerados por coisas mínimas, porque as suas funções estão trocadas, estão diferentes. Então tome cuidado. Olhe para o que a Bíblia traz como padrão e como ela mostra que você tem certas funções que vão pesar sobre você, são responsabilidades suas, que você tem que correr atrás, que você tem que assumir. E assim poder tirar da mulher o peso que às vezes você transfere e que muitas vezes depois você vai cobrar com rigidez, com rudeza, gerando conflitos. E aí a culpa também é sua. Você tem que assumir a posição de ser homem de verdade, homem de Deus, não esse homem que o padrão mundo tenta trazer para você. E, acima de tudo isso, um casamento se constrói a três, com Cristo no meio, uma família se constrói dentro de um guarda-chuva maior, que é a proteção de Deus sobre a família. Não é à toa que, desde o preâmbulo da nossa Constituição, já falamos sobre Deus. E em todas as áreas da nossa vida, devemos sim colocar Deus nessa equação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Se tem alguma dúvida, está com alguma dificuldade, comenta aqui no comentário. Compartilhe com seus amigos essas aulas, se isso tem sido bênção para você. E nós estamos
sempre abertos à conversa, à discussão, à explicação, a esclarecimentos, se necessário. Nosso objetivo aqui é amar você e ensinar você aquilo que a Bíblia e o conceito cristão traz. Então, dentro do que o cristianismo nos ensina, dentro do que a Bíblia nos passa, é isso que nós temos que falar sobre masculinidade bíblica. Que Deus abençoe.